Graça e paz, igreja. Abra a palavra de Deus, Marcos capítulo 6, versículo 45. Marcos capítulo 6, versículo 45. Marcos capítulo 6, versículo 45. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E logo obrigou os discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era um contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximaram-se dele andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos os viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam do outro lado, dirigiram-se à terra de Genesaret e ali atracaram. Amém? Vamos orar? Pai santo, querido Deus, te louvamos pela tua palavra, Pai. Fala com nossos corações nessa noite. Peço que o Senhor possa estar me usando como instrumento do Senhor nessa noite. Obrigado pela oportunidade e a surpresa de nessa noite estar ministrando a tua palavra, Pai. Louvo ao Senhor por tudo que o Senhor há de fazer nessa noite, porque tudo está debaixo das tuas mãos, do teu controle. Essa oração que eu te faço é em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém? A igreja pode sentar em nome de Jesus, amém? Irmãos, essa é uma passagem a qual, vez por outra, falamos sobre ela. E eu quero dizer que o título da mensagem que eu coloquei é: não temas, o Senhor está perto. Amém, igreja? O Senhor sempre está perto em momentos de dificuldade, em momentos em que passamos por situações difíceis. E eu tirei aqui proveito, ali ministrando, o Senhor ministrou no meu coração, e eu estudando a palavra do Senhor, dentre tantas lições que o texto nos diz nessa noite, que são: a vida é como uma viagem ao mar. Sim ou não? Vez por outra, nós vemos, primeiro, a vida do cristão é como uma viagem ao mar. Por quê? Porque, vez por outra, passamos por dificuldades, passamos por tormentos, passamos por tribulações. Note que no texto diz que o Senhor compeliu, em outros textos falam, e aqui ele está dizendo que ele obrigou os discípulos a ir do outro lado, e os discípulos obedeceram e foram. Os discípulos obedeceram, mas o Senhor foi fazer o quê? Despediu a multidão e ele foi orar. Primeira lição que nós temos que ter nessa noite é que o Senhor sabe o que você está passando. Segundo, os discípulos não viram ao Senhor, mas o Senhor sabia tudo o que estava se passando lá no mar. Você pode não vê-lo, meu irmão. Você pode até não senti-lo. Mas Ele sabe de tudo o que está se passando na tua vida. Sempre o Senhor tem uma resposta em meio às tormentas que nós passamos. Sempre o Senhor está perto no momento em que estamos tristes, em momentos de percas, em momentos em que nós estamos duvidosos nos nossos corações em relação a alguma área que estamos passando na vida. Mas nessa noite, eu quero dizer para você, o mesmo Deus que estava lá no alto mar, aliás, que estava orando enquanto os discípulos estavam no alto mar, Ele está aqui nessa noite. O Senhor sempre é o nosso socorro, como diz o Salmo 46, bem presente. Ele não é ausente nas nossas vidas. O Senhor sempre está próximo da gente. E no versículo 47, ele diz assim: e sobrevindo a tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Em outras palavras, o Senhor ficou sozinho lá.
enquanto os discípulos estavam em alto mar. E eram pescadores, conheciam o mar. O que eu quero dizer também com esse texto nessa noite? Nós conhecemos quem é o Senhor da nossa vida, sim ou não? Mas muitas vezes vem tempestade na nossa vida que nós tememos também, que nós ficamos com medo, que nós pensamos que estamos sozinhos, que nós pensamos que o Senhor está ausente. Mas saiba, meu irmão, que quando você está passando por tribulação, como os discípulos aqui estavam ao alto mar, passando por tormentas, sabe que o Senhor está no meio dessa tormenta dizendo: não temas, eu estou perto, eu estou vendo. E diz a palavra do Senhor no versículo 48, e vendo-os que se fadigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar diante deles. Vejam só, irmão, os discípulos já estavam cansados, eles estavam remando e não estavam conseguindo chegar num determinado lugar a qual eles queriam, que o Senhor mandou. Eles estavam com medo. E muitas das vezes estamos assim. A segunda lição que eu quero dizer para você nessa noite que eu tirei desse texto é: a vida cristã é uma viagem cheia de dificuldades. A vida cristã, ela é uma viagem cheia de dificuldade. Muitas das vezes passamos por situações adversas e pensamos que estamos remando contra a maré, principalmente quando nós estamos contrário às coisas desse mundo. Muitos estão aí, nós sabemos disso, é um direito deles também, pensando em viajar, em curtir o carnaval, em sair num bloco, passar o ano todinho costurando ali talvez uma fantasia para durante 2 ou 3 noites aí curtir o carnaval. Ou seja, e como nós estamos? Nós nos estamos preparando para o quê? Para orar, para buscar a presença do Senhor, para jejuar, para ter mais comunhão, para ir para um lugar de paz, para que a gente não compactue com nada desse mundo. Sim ou não? Por quê? É um direito nosso também nos preservarmos a nossa vida cristã. E eu fiquei pensando aqui, os discípulos remando ali, cansados, e de repente, ao longe, eles verem uma nuvem. E eles ficaram muito perturbados, porque o Senhor não estava com ele. Aliás, eles nem acreditavam, eles não creram ainda no milagre que o Senhor tinha feito dos pães ainda. Eles ainda estavam absorvendo aquele milagre. Para eles era impossível o Senhor andar por cima do mar. E em segundo lugar, ele como Messias, para eles também era impossível eles acreditarem que o Senhor tinha escolhido eles para serem discípulos e para andar com eles. E muitas das vezes nós estamos assim temerosos, nós estamos com medo, nós estamos fadigados. Muitos aqui são crentes há muitos anos, outros poucos. E muitas vezes a gente ficamos cansados com tantas situações que às vezes, não que nós passamos, mas que vemos alguns irmãos passar. Por falta de fé, por falta de visão, por falta de discernimento, mas o Senhor, Ele sempre está perto quando nós estamos em situações de dificuldade e cansado espiritualmente. O Senhor sempre tem o braço estendido para aqueles que buscam a sua presença. Nunca se sinta sozinho remando contra a maré. O Senhor está perto. A família é cheia de dificuldade, muitas das vezes, como eu disse aqui, na segunda lição, a vida cristã é uma viagem cheia de dificuldade. Na terceira lição que eu tiro do texto a vida cristã é moldada pelos milagres do Senhor sobre nossas vidas. A vida cristã, ela é moldada pelos milagres do Senhor. Aqueles discípulos não creram quando o Senhor se aproximou deles. A primeira coisa que o Senhor falou para eles foi: sou eu? Não temas. E o que o Senhor fala para mim e para você nessa noite? Não temas, irmão. Não fique com medo. As dificuldades, elas vêm.
Estão aí, mas para que você possa alicerçar a fé que você tem em Deus. Porque um crente que não passa por dificuldade, que não tem problema nenhum, há de se pensar. Porque a palavra do Senhor diz que no mundo nós vamos ter aflição, vamos ter dificuldade. Muitos vão querer parar, muitos vão querer te barrar, mas eu quero te falar nessa noite, não temas, o Senhor está aqui. Quarta lição que eu tirei do texto também é: devemos ouvir a voz do Senhor e obedecer. Logo no comecinho, no versículo 45, ele fala o quê? E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Em primeiro lugar, o que é que eles fizeram aqui? Eles obedeceram à voz de Deus. O mesmo Deus que mandou eles atravessarem o mar, que viu eles passarem pelas dificuldades, é o mesmo Deus que está do teu lado aqui nessa noite, meu irmão. Não existe dificuldade que o Senhor não possa solucionar na tua vida. Se o Senhor mandou você ir, e sempre a gente está falando isso aqui, o Senhor não vai te mandar em nenhum lugar onde a graça dele não te alcance. O Senhor não vai te mandar em nenhum lugar se ele não for contigo. E diz a palavra do Senhor aqui, que no meio daquela dificuldade, eles remando contra a maré, quando o Senhor aparece, eles ficaram apavorados, gritaram, ficaram com medo, mas é em meio aos nossos medos, em meio às nossas tormentas, em meio às nossas dificuldades, é que nós vemos o milagre e o agir de Deus na nossa vida. E foi assim, desde o começo com o povo de Israel, foi assim com os profetas, foi assim com os discípulos, e não é diferente também conosco. Não é diferente com as nossas vidas hoje em dia. As dificuldades estão aí, não é para te humilhar, não. Todas as dificuldades que nós temos aí, são lições que nós aprendemos com a palavra de Deus. Porque se você estiver alicerçado na palavra de Deus, se você observar a palavra de Deus, você vai ver que você tira lições aí tremendas da palavra de Deus. Se você vê muitas das vezes no meio da família, nós passamos vez por outra com o filho, vez por outra com o neto, vez por outra com o esposo, vez por outra com a esposa, vez por outra até com um vizinho, a gente não tem nada a ver, mas às vezes até nos envolvemos. Mas por quê? Faz parte, é lição que nós aprendemos diariamente através da palavra de Deus. Não fique triste se você estiver passando por uma dificuldade que você não criou. Saiba que em meio a essas tormentas, o Senhor está contigo. O Senhor nunca nos deixa, nunca nos abandona, nunca nos deixa só. E a quinta lição que eu tirei desse texto é: não se entregue diante da tempestade, mas lute e se esforce para vencê-la. Eu gosto muito do Isaías 64, verso 4, quando ele diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Meu irmão, eu quero dizer para você nessa noite, se você espera no Senhor, Ele está trabalhando na tua vida. Ele sabe do que você passa. As dificuldades, elas estão aí para tirarmos lições sobre ela. E aqui me veio aqui a lembrança de um certo sábio que estava num monte lá, e ele estava lá com os livros em volta, e chega um viajante próximo dele, olha assim ao redor dele, e vê que não tem móvel, não tem nada. Eu acredito que alguns irmãos já leram isso. E ele pergunta para ele assim, para o sábio: olha, você não tem móvel nenhum aí? Olhando assim. Aí o sábio olha para ele e falou: e cadê os seus? Ele falou: eu só estou aqui de passagem. E o sábio olha para ele e fala: eu também estou aqui de passagem. Irmão, a vida é uma passagem. Tudo isso aí vai ficar por aí. O que eu quero dizer com isso? As tormentas, elas vão passar. As dificuldades, elas vão passar. Mas a palavra do Senhor permanece diariamente na tua vida. Quando nós lutamos contra uma dificuldade, se prepare para a próxima.
Ah, irmão Jorge, isso é palavra de maldição. É que nós vamos ter dificuldade, sim. A vida cristã, ela é como um mar, uma hora ele tá bom, outra hora ele está bravio, outra hora ele está, a tormenta vem, mas o importante é saber que no meio das ondas, o Senhor está contigo. Ele te segura na mão, Ele não vai te deixar afundar. Se você pegar outro texto aí, nesse mesmo contexto do mar aí, Pedro também, se eu não estiver enganado, em Mateus 14, 22, 36, fala da mesma, do mesmo capítulo aqui. Mas lá, Pedro ficou com coragem e foi até o Senhor. E muitas das vezes nós estamos com a coragem de Pedro, remando, a gente anda por cima do mar, anda por cima dos problemas. Mas há problema que nos deixa triste, nos deixa atormentado. Mas o Senhor sabe de cada dificuldade que nós vamos passar. A palavra do Senhor diz que no ventre das nossas mães Ele nos sondou. E você pode glorificar a Deus que você é um escolhido do Senhor, meu irmão. Você é um escolhido do Senhor. Saiba disso. Muitos passam por dificuldade e não sabem o que fazer. Você passa por dificuldade, mas você tem um Deus que te ensina o que você deve fazer. A diferença de você estar lá fora e de você ser cristão é que nas tormentas da tua vida, o Senhor está próximo de você. Sabe por quê? Porque para cada um dia do ano, olha só que legal isso. Tem um não temas. Tem um não temas. Por isso, meu irmão, talvez você esteja fadigado, talvez você esteja cansado, talvez você esteja triste, abatido, não sei como te encontra o teu coração. Mas saiba que nessa noite o Senhor disse para você, não temas, estou contigo. Quando eu li num texto que até alegria, são dois textos que eu amo da palavra do Senhor. Primeiro é esse, que a alegria na presença do Senhor, ela pula, né? De alegria, imagina a alegria pulando, a tristeza, aliás. A tristeza, amém? A tristeza, ela pula de alegria. Puxa vida, você não tem coisa mais triste do que tristeza? Não tem. E se a tristeza pula de alegria, por que eu vou, meu irmão? Pular de tristeza. Amém, igreja? É só para descontrair um pouco, irmão, porque senão não era o Jorge. Amém? Mas eu louvo a Deus, irmão, que essa palavra, eu quero dizer para vocês, eu não quero ser hipócrita. Eu estava chegando aí, eu ia ficar lá na portaria, porque o Leandro não pôde vir, porque como encheu e ele é Uber, ele não pôde chegar. Então eu ia dar uma força para o seu Wilson lá na portaria da igreja. Foi quando eu fiquei sabendo que era hoje que eu ia pregar. Mas um soldado do Senhor, ele tem que estar preparado. Sim ou não, igreja? Isso é sinal que nós estamos em comunhão com Ele. Então eu falei, Senhor, eu não tenho o que falar, mas eu só tenho o que dizer. Então eu vou unir o meu não falar com o seu dizer e vou lá para trás orar. Aí os irmãos até me viram lá orando, pedindo orientação do Senhor. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi essa. Não temas, irmão. As tormentas, elas vão passar. Glorifica o Senhor por tudo que Ele... Eu sempre, a minha esposa ali, ela sabe disso, que às vezes a gente comenta algumas coisas, dificuldade que a gente passamos, eu falo, linda, vamos falar das coisas que deram certo. As que deram errado, adianta comentar? Já deram errado. Amém, igreja? Vamos torcer para que as próximas dê certo. Para que a gente venhamos acertar. A primeira coisa que eu e você acertamos, sabe qual foi? Foi o dia que nós aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida. Ali a gente acertamos. Não foi quando nós casamos, compramos um carro ou casa, mas foi quando nós damos o nosso passo de fé. Esses dias eu postei uma foto aí, todo mundo viu, que está um burburinho nada, né? Que eu coloquei lá, que eu agradeço a Deus por servir a Ele, está debaixo da unção na Igreja Unida, né? Inclusive até a pastora, alguns irmãos curtiram a foto. Aí a irmão Jorge, você está bonito nessa foto. Eu falei, irmã, a menina que tirou a foto estava num dia inspirado. Pela misericórdia de Deus, ficou muito boa a foto. Então a moça que tirou foi a filha da Angélica, né? Cereja.
A filha da cereja, ela que tirou. Inclusive, ela curtiu, ela falou, nossa, a fotógrafa é boa. Eu falei, muito boa mesmo, porque para deixar um caba velho, feio, de Pernambuco, torto, bonito desse jeito, então, estava no dia bonito, né, inspirado. Mas glória a Deus, né, irmão? Porque assim, quando nós temos a unção do Espírito Santo na nossa vida, meu irmão, não tem como ser feio, nós somos bonitos. Nós somos lindos. A áurea do Senhor sobre cada vida, cada sorriso. Às vezes a gente chega aqui triste, mas você deve um abraço, um aperto de mão, um cheiro daqui, um abraço de lá. A gente sai daqui contente. Sim ou não, igreja? Por quê? Nós temos que ser um povo alegre, irmão. O Senhor está no nosso meio. Ele nos deu liberdade para sermos um povo adquirido, escolhido. Nós somos propriedade, olha só, exclusiva, hein? Não existe outro povo escolhido dele, não. É eu e você, somos exclusivos do Senhor. Então saia daqui nessa noite. Para cada tempestade da tua vida, tem um não temos do Senhor. Passamos por dificuldade? Vamos passar. Mas a gente tem a certeza que o Senhor fala assim, ó, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua própria mão. Meu irmão, o Senhor te sustenta com a mão dele. O Senhor está contigo em todo o tempo. Amém? E em todo o tempo, Ele é? Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Glorifica a Deus, pastor, pela oportunidade nessa noite. E que os irmãos possam ministrar, que o Senhor possa ministrar melhor no coração do irmão aquilo que eu não pude passar nessa noite. Amém?